Nessa edição, vamos tratar separadamente de cada um desses temas: a desvalorização do real, as chances de Biden e a sobrevivência de Macron. Antes, meu boa noite aos participantes da roda, começando hoje por São Paulo, com o Hussein Kalut, pesquisador de Harvard. Hussein, obrigado pela disposição de vir aqui conosco. Obrigado. Thaís, jamais passando por você. Obrigado, Thaís. E temos a satisfação de ter aqui conosco na bancada Kai Eno Lehmann. Boa noite, Caio. Boa noite. Muito obrigado pela disposição de vir aqui ao estúdio. Obrigado. Professor de Instituto de Relações Internacionais da USP, o Kai. Daniel Hittner, boa noite, para você aí em Brasília. Vamos ao primeiro ponto aí que requer arte da política. Após o resultado do primeiro turno das eleições legislativas na França, candidatos de centro se uniram para tentar impedir que a extrema-direita assuma a liderança no poder legislativo do país. Os detalhes direto de Paris com a correspondente Priscila Yazbek. União Nacional de Le Pen obteve 33% dos votos, um forte avanço frente aos 19% das eleições anteriores de 2022. E ficou bem à frente da aliança de centro de Macron, que teve 20% dos votos. A nova Frente Popular, coalizão de esquerda que inclui o Partido Socialista, os Verdes e a LFI de ultra-esquerda, ficou em segundo lugar com 28%. A coalizão de esquerda e a aliança centrista de Macron já disseram que candidatos que ficaram em terceiro ou quarto lugar devem abrir mão da disputa para unir forças para derrotar o partido de Le Pen no segundo turno. O líder do União Nacional, Jordan Bardella, de 28 anos, pediu um debate com o líder da LFI, Jean-Luc Mélenchon, antes do segundo turno e criticou a aliança do centro e da esquerda, dizendo que ela pode trazer insurreição, caos e desordem ao país. Mélenchon e Bardella são os dois candidatos que disseram que estão prontos para se tornar primeiros ministros em caso de vitória dos respectivos campos no segundo turno no domingo. Dois cenários principais são vislumbrados. Se o partido de Le Pen conseguir a maioria absoluta com mais de 289 deputados, Bardella se tornará o primeiro-ministro. Se formaria então um governo de coabitação, quando o presidente e primeiro-ministro são de campos opostos. Se não conseguir 289 deputados, a União Nacional terá a maioria relativa, quando precisa formar alianças para aprovar projetos. Bardella já disse que não aceitaria ser primeiro-ministro nesse caso, porque a maioria frágil permitiria que outros partidos se juntassem para fazer uma moção de censura e retirá-lo do cargo. Se a União Nacional não tiver maioria absoluta, a esquerda e o centro podem se unir para formar maioria. Mas seria um governo composto por partidos derrotados com legitimidade questionada. E a aliança poderia ser disfuncional, já que os dois campos tradicionalmente votam em sentidos opostos. Portanto, a França poderia viver um período de ingovernabilidade, sem avanços de pautas e projetos. A primeira vitória da história da ultradireita na França em um primeiro turno de eleições legislativas tem implicações não só dentro do país. Líderes internacionais acompanham de perto a guinada política da terceira maior economia europeia e o que isso significa para os rumos do velho continente. Kai, é impossível imaginar a Europa de hoje sem o que foi o trabalho de França e Alemanha. E hoje, a gente olha para a França e a gente vê o presidente diminuído na sua estatura. A gente olha para a Alemanha, a gente vê um chefe de governo, Olaf Scholz, também bastante diminuído na sua estatura. A gente olha para a França e vê os partidos de extrema-direita, ultradireita, como se quiser chamar, estão bem na ponta do espectro de direita, na ponta do espectro político. E na Alemanha, igualmente. Que Europa se desenha? Eu sempre falo para meus alunos que os últimos 75 anos na Europa foram, historicamente falando, uma exceção, não a regra. E em muitos aspectos estamos voltando à regra. A Europa, historicamente, é um continente de conflitos, tanto internamente quanto entre países, e estamos vendo isso agora. Evidentemente, em circunstâncias muito particulares e diferentes. Eu acho que a França tem algumas particularidades políticas, sociais que a Alemanha não tem. E, evidentemente, a extrema-direita na França está mais forte agora do que, por enquanto, está na Alemanha. Embora, acho que é bem possível, aliás, provável, que a extrema-direita vença
algumas eleições no leste do país, da Alemanha, no leste da Alemanha na segunda metade do ano. Então, estamos caminhando nessa direção que me parece está longe do fim. Eu acho que essa caminhada vai continuar, porque estrategicamente nada está mudando, né? As coisas não estão melhorando para grande parte da população, então eu não vejo grandes mudanças. Eu estou pegando a questão mais pelo lado realmente mais abrangente dela. A Europa é um dos mais importantes blocos, ainda é um dos mais importantes blocos. Por quanto tempo ainda? Dado isto que o Kai descreve, é um bloco que apresenta sinais de desintegração, Kai, talvez? Desgaste e desintegração, possivelmente sim. Desintegração talvez seja uma palavra muito forte. Você? Eu acho que até o momento não diria que é um processo de desintegração, porque as variáveis não a palavra estão foi exagerada. Disponíveis no momento. Agora, uma União Europeia coesa, sem a Alemanha e França, não é viável, na verdade. Sem a Alemanha e França, você tem um conglomerado de países muito fracos que não são capazes de significar o que a União Europeia, o que a Europa representa dentro das relações internacionais. A tendência do que o Kai descreveu muito bem na Europa após um hiato, 75 anos, que não foi de fato a regra, mas sim um período de exceção, o ressurgimento, na minha opinião, é do populismo nacionalista, o populismo ultranacionalista. Então, se a gente pegar as últimas duas eleições francesas, a Marine Le Pen chegou nas duas eleições ao segundo turno. E nas duas eleições que ela chegou ao segundo turno, ela perdeu no segundo turno, mas ela ampliou de uma eleição para outra a sua margem de votação. Ela foi de 11% para 30%. Exatamente. Então, o que nós estamos falando? Que hoje, esse resultado das eleições legislativas para a Assembleia Nacional Francesa, ele de todo não é surpreendente se a gente olhar essa trajetória dos últimos anos. E, se olhar o governo Macron, a forma como ele é contestado no plano interno e as reformas que ele tentou promover, são várias reformas impopulares, acabaram fortalecendo ainda mais essa tendência Deixa eu pegar exatamente esse nacionalista. ponto que você levanta, Hussein, passar ele para a Thaís. Do ponto de vista econômico, o Macron, se a gente olhar para os números, não foi uma pessoa, digamos, um dirigente muito mal sucedido. Ele tem taxas de desemprego bastante razoáveis, particularmente o emprego entre jovens aumentou, que é um problema secular na França. Ele tem uma inflação razoavelmente sob controle, a situação fiscal não é complicada, enquanto a gente vê a Alemanha com problemas graves de competitividade, o que é estranhíssimo se tratando de Alemanha. E aí? O desafio da França hoje é lidar com o desafio do mundo, e é isso que tem ameaçado mais e preocupado mais para quando a gente olha para o que é o programa, tanto da extrema-direita quanto da esquerda, não a extrema-esquerda, mas mesmo essa esquerda que na aliança que fez com a extrema-esquerda na França conseguiu mais votos do que o Macron, que é a questão da Previdência. A França é um país que praticamente assina todos os requisitos do estado do bem-estar social, tem um gasto incontrolável. Macron conseguiu aprovar um aumento da idade mínima atropelando o Congresso, o parlamento francês, e as duas candidaturas que saíram na frente prometem voltar com a idade mínima para 60 anos de idade. Tanto a coligação de esquerda quanto a de extrema-direita. De extrema-direita. Então, assim, é o Macron que, no centro e forçando as vias, como esse atropelo que ele fez ao parlamento, ele conseguiu, de alguma forma, minimizar o efeito disso, que pode comprometer a competitividade da França, pode comprometer algum equilíbrio fiscal que eles conseguiram manter, ainda mais na comparação com seus vizinhos, Itália, Espanha, Grécia, a própria Alemanha menos, mas Reino Unido, que tem enfrentado problemas fiscais. Então, a ameaça não é uma ameaça de agora, porque é uma economia que está crescendo, é uma economia que tem alguma estabilidade macro, mas com um comprometimento futuro importante. Daniel, como é que é
o cenário europeu visto aí de Brasília? William, está sendo visto com muita preocupação. Quando a gente fala em França e já tem ali alguns prognósticos bastante preocupantes para o Itamaraty, para o Palácio do Planalto, com as chances grandes de Donald Trump nos Estados Unidos, quando se olha para a França e esse resultado no primeiro turno, bateu uma preocupação. Por quê? Você tem uma parceria Brasil-França que é densa em vários aspectos. A Agência Francesa de Desenvolvimento, por exemplo, tem uma previsão de despejar aqui no Brasil em empréstimos baratos, subsidiados, 2,5 bilhões de euros. São 13 bilhões de reais nos próximos 4 anos. É o principal país receptor de recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento. Isso continuaria num governo de coabitação ou num parlamento predominantemente de ultradireita? Outra dúvida grande do atual governo brasileiro. Você tem ali um apoio muito evidente que ultrapassou diversos governos e estilos dos dois lados da França à reforma do sistema de governança global e principalmente um apoio à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Será que isso ficaria de pé? Para não falar de implicações no acordo Mercosul-União Europeia. Agora, um outro lado da moeda é que o bolsonarismo celebrou muito esse resultado na França ontem e vê nele uma perspectiva de reenergização da direita aqui no Brasil com reflexos em 2026. Olhando de novo para essa tão essencial aliança entre França e Alemanha e o momento em que esses dois centros da União Europeia vivem como vão lidar com as forças bem do extremo do espectro político, bem à direita dos partidos, digamos, centro e conservadores tradicionais. A Alemanha enfrenta pela primeira vez um grave desafio eleitoral que não tem a ver com seus conservadores tradicionais da democracia cristã. O centro na França praticamente se diluiu. Em termos eleitorais, que efeitos você antevê para os países em volta também? Na verdade, a Alemanha tem sido até recentemente a exceção, né, que na Holanda já houve, já tem há bastante tempo um partido mais extremo, né, Geert Wilders, o partido Geert Wilders, e na Itália agora temos um governo da extrema direita. Na Áustria eu imagino que vai também na segunda. Já teve uma passagem bem mal sucedida, por sinal. Sim, mas tudo indica que vai ganhar as eleições no turno europeu. Então é uma tendência no centro europeu, na Europa Central. Por um monte de motivos e em muitos aspectos os pequenos estão mais na frente nesse sentido, como na Áustria, no caso da Áustria e da Holanda. Ou na Noruega, que tem participação. Ou da Noruega, que até quando eu ia para a universidade, Noruega, Suécia, Dinamarca eram assim, bastiões da social-democracia, né? E do estado do bem-estar social e tudo mais. E hoje temos mesmo partidos social-democratas, como o governo na Dinamarca, que estão seguindo as políticas da direita, da extrema-direita. Eu acho, então, irrespectivamente do sucesso ou não eleitoral, a extrema-direita já conseguiu, na Europa, nos Estados Unidos também, até um certo ponto, mudar completamente a agenda política. A pauta política é outra. Então, Olaf Scholz, hoje em dia, fala de políticas antimigratórias, etc. Só que ninguém acredita nisso, porque ele passou a vida inteira falando outra coisa. Deixa eu ver, usando você como pesquisador de Harvard, que comparação você faz entre essa grande... Eu não estou falando só de partidos e nomes, mas essas grandes tendências que a gente vê eleitoralmente confirmadas na Europa e Donald Trump? Bom, eu acho que essas tendências se retroalimentam. Elas não são fenômenos, na minha opinião, separados. Se a gente olha as características do discurso na Europa, na França ou na Itália, ou na Hungria, e a gente olha as características do discurso nos Estados Unidos, mais da ala trumpista,
eles basicamente têm três pilares que se conjugam. Primeiro, a tese antimigratória. Então, isso é muito forte, né, em todos os discursos. Segundo aspecto que é importante que eles exploram é o ultranacionalismo como bandeira determinante e identitária, em certo sentido, em seu discurso político. E terceiro elemento que é fundamental, desengajamento do mundo e um olhar mais endógeno para as suas próprias realidades. Então, Trump vem com America First. Se você olhar a plataforma da Marine Le Pen e seu partido, o RN, estão dizendo 80% do consumo das escolas francesas tem que ser de produtos franceses. Quer dizer, o que é isso? É desengajar do mundo. Aliás, desengajar inclusive da Europa, em certo sentido. Então, esses são, na minha opinião, as três variáveis que se cruzam. Deixa uma boa bola para você, hein, Thaís? Porque se a gente olha essas plataformas, como o Hussein tentou fazer a partir da exposição do CAI, o Hussein traça denominadores comuns que a gente possa considerar dos dois lados do Atlântico. Economicamente significa o quê? Menor crescimento, menor distribuição de renda, talvez demore um pouco, a primeira sensação seja de ganho e lá na frente não será mais. Sabe que hoje eu estava me lembrando uma conversa que eu tive com o Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, que tem sido bastante ouvido, inclusive pelo aniversário da nossa moeda. Lá em 2010, eu fiz uma entrevista com ele e eu perguntei, falei, Edmar, o que mais te preocupa para a próxima década? E ele disse o crescimento do protecionismo e do nacionalismo, né? Ele já identificava ali nas franjas do debate político esse perigo. Ele disse, o Brasil nem chegou na festa, não vamos conseguir participar nunca. Então, o nacionalismo hoje, quer dizer, todo o ganho de distribuição de renda, de deslocamento da produção com a globalização. E claro que os países para onde a globalização mais avançou ganharam mais e tiveram maior redução da desigualdade do que aconteceu com o Ocidente. Esse caminho hoje é de volta, mas o grande receio é de que esse nacionalismo ele não provoque um desequilíbrio imediato, mas ele provoque anos de mediocridade ou de estagnação. Daniel, para arrematar esse segmento do WW, antes da gente ir para o intervalo, mais ou menos 1 minuto, Daniel. Para você tentar colocar nesse tempo, que eu sei que você consegue, e o Brasil nessa festa, como disse a Thaís? O Brasil, William, tem uma visão de que ele não pode ficar refém nas próximas décadas de um dilema entre ir para a China ou ir para os Estados Unidos, que é um dilema nessa nova Guerra Fria 2.0, ou fragmentação geopolítica do mundo, né? É uma opção, um dilema que muitas vezes se apresenta. Para isso, o Brasil procura muito parcerias com o velho continente, com a União Europeia. Agora, que União Europeia? Se estamos falando de uma União Europeia cada vez menos coesa, se exagerarmos até uma desintegração. É difícil se aliar a um bloco para fugir desse dilema que a gente talvez tenha que enfrentar. Obrigado a todos. Por enquanto, a gente vai para o intervalo. Na volta, o assunto é a vitória de Trump na Suprema Corte Americana e as chances de Biden nas eleições. Até já.